Ora, estamos de regresso. Muito boa tarde para quem está em Lisboa, Luanda, Maputo. Bom dia para quem está em Brasília e boa noite para quem nos chega a partir de Dili, em Timor-Leste. O meu nome é Manuel Lapão. Então agora formalmente gostaria de me dirigir a todos os participantes, cumprimentando em primeiro lugar, e se me permitem, os nossos convidados, desde logo chefe da UNEP Freshwater and Marine Branch, Letícia Carvalho, a senhora embaixadora Luísa Fragoso e a representante da embaixadora Maria Alejandra Guerra do Chile, que pertence ao Nairobi Group of Friends to Combat Marine Litter and Plastic Pollution. Cumprimentar naturalmente, e agora permitam-me, os representantes dos nossos Estados-membros, os representantes de Angola, que, como sabem, país que neste momento exerce a presidência da CPLP, um cumprimento especial aos nossos amigos que nos seguem já desde o início aqui na reunião e que eu vi há pouco, nomeadamente o meu grande amigo Gisa Gaspar e também o António, que já vi aqui há pouco e que agora não consigo encontrar. Aqui está. Cumprimentar também os representantes dos Estados-membros da CPLP que nos acompanham, quer a partir das missões diplomáticas em Lisboa, quer a partir das respectivas sedes nos ministérios respectivos do Ambiente e dos Assuntos do Mar, e cumprimentam dar início à nossa reunião. Eu gostava de começar por, enfim, em breves palavras, dar-vos conta que, de facto, de acordo com as informações mais recentes, a extração e a produção de materiais que acabam como resíduos nos oceanos está, de facto, a aumentar dramaticamente. O lixo marinho prejudica seriamente a vida marinha, os ecossistemas, mas, acima de tudo, parece estar cada vez mais a ameaçar o bem-estar humano, se quiserem, as nossas economias, e prejudicam os nossos meios de subsistência, particularmente nos nossos Estados-membros, onde a pesca, o transporte marítimo e a recriação e o usufruto dos recursos marinhos é particularmente importante. Eu fiquei particularmente impressionado com o relatório ao qual acedi há poucos dias, que foi lançado no passado dia 8, se a memória não me falha, pelo WWF, que, partindo de uma revisão que faz de mais de 2.500 estudos, indicava claramente, e parece que a informação não surpreenderá ninguém, que a poluição provocada por plástico nos oceanos irá quadruplicar até 2050. E este aumento da poluição no oceano e dos plásticos no oceano vai fazer com que os limites ecologicamente perigosos de concentração de microplásticos sejam claramente ultrapassados. Mas esta informação também já tinha sido disponibilizada no final de 2021 num relatório do Grupo de Gestão Ambiental das Nações Unidas, que creio, se a memória não me falha, que estará também a servir como suporte para a próxima Assembleia Geral da UNEA. O relatório, traduzindo para português, acho que será qualquer coisa como da poluição à solução, uma avaliação global do lixo marinho e da poluição plástica, e este relatório indica que uma transição acelerada de combustíveis fósseis para energias renováveis, a remoção de subsídios, como nós os conhecemos, e talvez uma nova abordagem em que se privilegiem a economia circular, podem trazer contributos muito sensíveis para reduzir o desperdício do plástico a uma escala que seria interessante para reverter um bocadinho a problemática que nós hoje vamos aqui analisar. Há muita pressão da comunidade internacional, como sabem, pela assinatura de um tratado global que possa ser juridicamente vinculativo, e estas pressões têm sido atendidas, e a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente estabeleceu há uns anos, como sabem, um grupo ad hoc de especialistas em assuntos sobre esta temática, o lixo marinho e os microplásticos, que irá apresentar o resultado dos seus trabalhos na próxima Assembleia. Este grupo ad hoc já apresentou algumas opções para a abordagem destes temas. Eu diria que elas são abordagens muito genéricas, muito macro. Haverá agora que ser um pouco mais sistemático, quer dizer, apresentam a temática da cooperação regional e internacional para facilitar diferentes opções que sejam adotadas em escala nacional, um maior envolvimento de muitas partes interessadas, enfim, a necessidade de fortalecer os instrumentos que já conhecemos e criar outros, e a preparação, cá está, de um novo instrumento global que toda a comunidade internacional tem apelado, e por isso é com alguma expectativa que, enfim, esperamos pelos resultados desta Assembleia, e estou seguro que as intervenções seguintes nos irão também ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é que poderá ser levado a debate e quais é que são os grandes consensos
que internacionalmente podem ser obtidos neste domínio do combate ao lixo marinho. Estamos na CPLP, no contexto da comunidade dos países de língua portuguesa, e a comunidade dos países de língua portuguesa trouxe este tema para a agenda já há alguns anos. Temos tido a sorte de poder contar com muitas organizações da sociedade civil que têm chamado a atenção da CPLP para trabalhar esta matéria, desde logo, e pela proximidade aqui com a sede da CPLP, a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, que nos tem ajudado muito a trazer este tema e a dar visibilidade a este tema no contexto da CPLP, mas como é importante mobilizar também os decisores políticos, eu gostava de vos dizer, eu penso que na informação que a minha colega Clara nos distribuiu, esta mensagem está claramente expressa, que em julho último, no momento em que Angola assumiu a presidência da CPLP, foi aprovada uma resolução sobre a emergência climática na CPLP, e este texto é um texto importante, porque é talvez o primeiro dialogado no espaço amplo da nossa comunidade, em que esta questão, a expressão emergência climática é utilizada, e o texto, como vos dizia, é um texto importante, porque no mínimo que vamos debater aqui hoje, é encorajada uma concertação a nível da CPLP para esta temática do lixo marinho, que, como vimos há pouco, também estará em debate na próxima Assembleia, na próxima Luneia. E por isso, esta resolução dá-nos aqui um ânimo para iniciarmos um debate, e vem reforçar aquilo que nós desde 2014, 2015 temos vindo a fazer, ao ter conseguido primeiro colocar este tema na plataforma de decisão da reunião dos ministros dos Assuntos do Mar e mais recentemente na plataforma da reunião dos ministros do Ambiente. E isso foi muito importante porque a CPLP, a determinada altura, elaborou uma carta de compromisso da CPLP para o Mar Sem Lixo. Estas duas reuniões ministeriais subscreveram-na e o espaço de decisão na CPLP é feito no âmbito de reuniões ministeriais setoriais, mas também, como vos disse, esta temática foi reconhecida no último Conselho de Ministros da CPLP, em julho último, e isso é muito importante. E por isso resolvemos, com a colaboração de todos, e nomeadamente com a presidência em exercício da CPLP, propor este evento que pretende partilhar o conhecimento e debater propostas que estão em negociação neste espaço mais global, no domínio do combate à poluição marinha, nomeadamente neste impacto que os plásticos e os microplásticos vêm trazendo para a mesa de trabalho. Temos também como objetivo hoje procurar perceber como é que a CPLP poderá avançar ou participar ou dialogar para um acordo político mais ambicioso, explorando caminhos para a cooperação neste domínio, portanto, em alinhamento, lá está, com aquilo que são as propostas que a própria UNEP formulou, promover aqui uma partilha abrangente e uma abordagem sobre esta problemática e, acima de tudo, procurar consolidar aquele que é um compromisso que, como vos disse, desde 2015 nós temos vindo a traduzir na agenda da CPLP por via desta carta de compromisso da CPLP para o Mar Sem Lixo. Temos hoje um programa interessante, vamos procurar imediatamente dar-lhe seguimento. Eu quero apenas fazer aqui uma pequena apresentação da agenda. A minha colega tinha a agenda exposta há pouco. Vamos ter uma primeira sessão que vai abordar o tema da poluição dos mares por plástico, desafios no contexto global. Temos uma intervenção da Letícia Carvalho, da UNEP, e depois da embaixadora Luísa Fragoso e da representante do Chile, que eu não tenho certeza se será a embaixadora Alejandra Guerra, se será um outro representante. Este primeiro painel vai ser moderado pela presidência em exercício de Angola, nomeadamente pelo ponto focal dos assuntos do mar, e em seguida avançaremos para um segundo painel, para uma segunda sessão, que vai abordar o tema CPLP por Mar Sem Lixo, dos compromissos à ação. Aqui vamos ter a moderação do ponto focal de ambiente de Angola, Gisa Martins, e vai-se requerer uma apresentação dos diferentes Estados-membros sobre as políticas e as estratégias que estão a seguir nestes domínios. Prevemos depois, se o tempo assim permitir, um debate que nos possa apontar a algum espaço de intervenção da CPLP. E, portanto, sem mais demoras, porque já falei muito mais do que aquilo que era o meu desejo, gostaria de passar a palavra ao ponto focal dos assuntos do mar de Angola para dar início à primeira sessão, voltando a agradecer a presença de todos e o interesse demonstrado nesta agenda. Muito obrigado e até já. Angola, com a palavra, se faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Creio que no Brasil são 10 horas ainda. Bom dia. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite que me foi formulado para moderar esta sessão. Como já disse o
o Manuel Lapão, e muito bem. Portanto, é o tema da atualidade, né? Lixo marinho, a poluição. Muito temos pela frente para trabalhar. E também, sem mais perder tempo, gostaria de dar início, então, à primeira ação, que é a poluição dos mares por plástico, desafios do contexto global. Nesta ação vamos ter duas comunicações. A primeira irá dar um contexto e ponto de situação das discussões sobre a poluição por plásticos e as resoluções em negociação em cima da mesa durante a UNEA 5. E a segunda comunicação, ainda no âmbito da UNEA e da temática do lixo marinho e poluição por plásticos, Portugal e Chile criaram o Nairobi Group of Friends to Combat Marine Litter and Plastic Pollution, com o objetivo de sensibilizar os Estados-membros para esta problemática. Eu gostaria de convidar a doutora Letícia Carvalho, que é chefe da Unidade Marinha e de Água Doce do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, desde janeiro de 2020, para nos apresentar, então, a comunicação que traz para essa reunião. Doutora Letícia, por favor, tem a palavra. Muito obrigada, senhor ministro. Espero que me escutem bem e me vejam. Excelente. Muito obrigada pelo convite ao Programa das Nações Unidas para juntar-se a essa reunião hoje. Excelências, colegas, é uma grande honra poder realizar minha intervenção em português, sendo eu parte desta comunidade como brasileira, servindo as Nações Unidas, mas absolutamente conectada com a nossa língua, que todos dividimos aqui dentro dessa Constituição. Uma grande honra e uma satisfação pessoal. Como todos sabem, nosso oceano, o motor da vida na Terra, está no centro de uma tripla crise planetária que envolve mudança do clima, perda de biodiversidade e uma poluição absolutamente descontrolada que envolve desde produtos químicos até a sua expressão mais física nos oceanos na forma de plásticos. Estamos todos absolutamente cientes de que o oceano está sob intensas ameaças, como já mencionei, além do aquecimento e mudanças na química dos oceanos que estão interrompendo as cadeias alimentares nesse ecossistema, com efeitos sistêmicos em suas funções mais amplas na nossa vida e nos ecossistemas. Esse mês, o Papa Francisco declarou que despejar plástico nos cursos d'água é criminoso e que isso deve acabar se a humanidade quiser salvar o planeta para gerações futuras. Ele continua dizendo que cuidar da criação divina é um processo de educação no qual todos devemos nos envolver. É com esse chamado, buscando citar o que Papa Francisco apenas mencionou, ou recentemente mencionou, é que inicio essa intervenção. O que é menos conhecido é que a saúde do nosso oceano é fundamental para o bem-estar do nosso planeta, das sociedades, da economia e principalmente dos nossos meios de subsistência. E o oceano contém tantas soluções, é um recurso enorme, porém é desafortunadamente subvalorizado para o desenvolvimento sustentável. É sempre importante lembrar, em todas as oportunidades, que 44% da população mundial vive a menos de 150 quilômetros do oceano, ou seja, 93 milhas distante do oceano ou da costa, com 1 em cada 10 pessoas dependendo da pesca marinha e da aquicultura para sua subsistência diária. As economias azuis sustentáveis, por sua vez, oferecem um potencial notável, desde a geração de bens e serviços, que podem gerar até 2,5 trilhões de dólares a cada ano, e que acabam por fornecer mais de 60% do valor econômico da biosfera global, e contribuem com mais de 31 milhões de empregos diretos em tempo integral. Essas métricas precisam estar em nossa articulação diária. Nosso oceano oferece benefícios de mitigação climática e resiliência todos os dias enquanto dormimos, quer estejamos prestando atenção nesses fenômenos ou não. E até 10 vezes mais carbono é armazenado em hábitats costeiros do que florestas tropicais por unidade diária. Enfim, soluções climáticas baseadas na natureza, incluindo a proteção dos ecossistemas marinhos, podem fornecer até 37% das reduções nas emissões de gases de efeito estufa necessárias para estabilizar o aquecimento global em 2 graus até 2030. A ação oceânica é absolutamente indissociável da
ação climática sendo dois lados da mesma moeda. Nenhuma visão pode ser alcançada sem que ambos tenham sucesso. Na semana passada, eu tive uma oportunidade excelente de participar da cúpula de um único oceano, ou One Ocean Summit, que foi hospedada na cidade francesa de Brest, liderada pelo governo francês, mas com grande participação de líderes da sociedade civil, comunidade científica, setor privado, que lá se reuniram para discutir esforços para melhorar a governança do oceano e alto mar e a coordenação da pesquisa científica internacional. E dessa interação, absolutamente claro que os líderes mundiais, juntos, naquele coletivo, assumiram compromissos ambiciosos e concretos para combater uma série de ameaças, como a pesca ilegal, descarbonizar o transporte marítimo, mas, sobretudo, reduzir a poluição por plásticos. Esse foi o tópico mais prominente, onipresente em quase todas as intervenções. E foi claro e manifestado o desejo dos países de ver um acordo global e eficaz, juridicamente vinculativo, sobre a poluição plástica a ser instituído, a ter um processo de formulação e desenvolvimento instituído na próxima Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que está apenas há 2 semanas de acontecer aqui em Nairobi, de onde falo hoje. Na ocasião, em Brest, semana passada, 11 novos governos associaram que irão aderir ao compromisso global da nova economia do plástico, incluindo os governos nacionais do Canadá, Colômbia, Grécia, Itália, Noruega, República da Coreia, Espanha e Uganda, e governos subnacionais da cidade de Paris, a região da Grécia Central, o País Basco. Todos eles manifestaram que se unirão a governos com ideias semelhantes sobre o compromisso global e a afirmação, gerando uma afirmação ou reafirmação crescente do interesse e compromisso dos países em agir com urgência para vencer a poluição ou combater a poluição plástica no mar. Portugal e a cidade de São Paulo já fazem parte dos compromissos desde o seu lançamento, e nós encorajamos que todos aqui, países que falam a língua portuguesa, assim também, juntem-se, e juntem-se também à campanha de Mares Limpos, que é coordenada, implementada e liderada pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu gostaria de congratular ou parabenizar Cabo Verde, que está em vias ou acabou de juntar-se à campanha dos Mares Limpos, encorajando que todos aqui procurem seguir a mesma trajetória. Em breve, voltando apenas para sinalizar o panorama global do que foi lá discutido, Brest e a Cúpula dos Oceanos, um único oceano, bem da verdade, foi o primeiro de uma série de marcos de eventos que esse ano oferecerão uma oportunidade sem precedentes para defender, criar impulso e ação para fazer as transformações necessárias para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. E sempre é importante lembrar que, em particular, o alvo, ou o nosso objetivo 14, é o menos aquele que refere-se justamente à proteção dos oceanos, é o menos subsidiado dos objetivos e o que se encontra mais atrasado em sua implementação. Então, o ano de 2022 segue absolutamente crítico, iniciando em Brest com as reflexões e os compromissos anunciados lá, tendo sequência na UNEA, com a grande expectativa de que um acordo vinculante que possa combater os plásticos marinhos no mar e ao longo de todo o seu ciclo de vida seja iniciado. Também seguindo para a Conferência Internacional de Biodiversidade sobre Biodiversidade Marinha, além das áreas de jurisdição nacional, que terá sua reunião em março, passando pela Convenção da Biodiversidade Biológica e a Conferência das Partes, que acontecerá esse ano, e a reunião do grupo sobre o pós-2020, sobre os acordos pós-2020, que também acontecerá em março, em abril, se não me engano, este ano. Muito importante mencionar, em Portugal aqui, presente, representado pela embaixadora Luísa Fragoso, também presidente dos trabalhos referentes à organização da UNEA, aqui em Nairobi. É importante mencionar como um dos eventos mais importantes do nosso calendário para a década, sem dúvida, a Conferência da ONU das Nações Unidas para o Oceano, que acontecerá em Lisboa, sob os auspícios da coordenação de Portugal e Quênia. E, finalmente,
olhando para a próxima conferência COP27, próxima conferência do clima, onde todas essas ações poderão ser trazidas à tona e de forma sinérgica para colocar os oceanos na posição que merecem em relação à agenda global. Então, hoje, que estamos a apenas 2 semanas da UNEA, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para destacar aspectos da crise da poluição plástica, que esta comunidade já vem debatendo há algum tempo, e as ações e medidas positivas e promissoras que se encontram propostas pelos Estados-membros e pela sociedade civil na próxima UNEA, ou na sessão que se resumirá daqui a 2 semanas em Nairobi. Primeiro, a poluição por plásticos ela é absolutamente universal e atinge todos os países. Décadas de uso implacável de plásticos nas nossas economias levaram a um fluxo aparentemente incomparável de plásticos nos ambientes costeiros e no oceano profundo. Acho que esse tópico já foi mencionado, mas esse número é muito impressionante, aproximadamente 11 milhões de toneladas, com uma proposição ou uma projeção de triplicar esse valor até 2040, se nenhuma modificação for feita nessa linha de ação. Esses são números com os quais a sociedade atual e a sociedade futura não poderão cooperar se nós não atuarmos nesse momento para alterar este curso. Aparentemente, o plástico é barato, profundamente versátil e descartável. O seu apelo é imenso, mas o seu uso, sua produção e uso requer uma grande responsabilidade e um custo altíssimo que não pode ser simplesmente dividido com toda a sociedade em uma escala planetária. E agora nós não podemos deixar de considerar que há um desafio adicional nessa equação, a pandemia de Covid-19, que infelizmente tem gerado uma adição no número de plásticos que nós ainda não temos medidas para dividir, mas que certamente há indicadores importantes sinalizando que está a aumentar. Estima-se que pelo menos 10% dos resíduos plásticos gerados globalmente entre 1950 e 2017 apenas 10% tenham sido reciclados. Os 14% restantes foram incinerados e mais de 76% simplesmente foram descartados em aterros ou lixões ou lançados no meio ambiente, incluindo os oceanos, e, em última instância, alcançando os oceanos. Em particular, os pequenos estados arquipelágicos são particularmente atingidos devido às suas limitações para a gestão de resíduos. Um exemplo, a ilha de Mafushi, nas Maldivas, é um depósito de lixo local. As pessoas depositam seus resíduos diretamente no local, onde eles são simplesmente queimados, criando uma mistura tóxica. Essa não é uma situação exclusiva das Maldivas, tampouco dos estados arquipelágicos, mas lá bastante agravada. Então, é importante sinalizar que a economia do plástico é transfronteiriça. Produtores e consumidores em todo o mundo estão conectados por meio de cadeias de suprimentos internacionais e por meio do comércio e investimentos internacionais que ocorrem ao longo de todo o ciclo de vida dos plásticos. E isso inclui a extração de combustíveis fósseis, como já mencionado, que são matéria-prima para 98% dos plásticos. Emissões de carbono e de poluição química vinculadas à produção e à destinação final dos plásticos. E, em particular, as emissões de gases de efeito estufa da produção, do uso e do descarte de plásticos podem representar 19% do total de emissões permitidas pelo Acordo de Paris até 2040. Ou seja, se estivermos trabalhando com um cenário de aquecimento de 1,5 graus Celsius. Então, é uma porção muito grande das emissões que podem ser atribuídas, de 19%, como mencionei, das emissões permitidas pelo Acordo de Paris em 2040. O vazamento de microplásticos simplesmente acontece ao longo de todo o ciclo de vida, e o lançamento de microplásticos e resíduos plásticos em água por meio da infraestrutura de esgoto, por meio do uso para a agricultura, inevitavelmente atinge os nossos oceanos, e atingindo o nosso oceano, atinge nossos sistemas alimentares, com implicações devastadoras para os ecossistemas, para a biodiversidade e para as populações. Como eu disse, há um enorme custo econômico dessa atividade, desse produto, e um desafio imenso para os países, principalmente aqueles de economia azul,
cujas populações costeiras dependem de turismo e de pesca, um desafio ainda maior. Há impactos sociais de saúde e de direitos humanos também. Comunidades de baixa renda sofrem o impacto da exposição a produtos químicos perigosos ligados à produção do plástico, à incineração e simplesmente à sua acumulação em lixões. Nós sabemos que certos produtos químicos são perigosos para a saúde humana, no entanto, eles continuam presentes em uma vasta gama de produtos plásticos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Quando inalados no ar, ingeridos em alimentos ou em água ou absorvidos pela pele, os microplásticos foram encontrados em vários órgãos humanos e até na placenta de recém-nascidos. A questão da prevenção da poluição marinha por atividades terrestres está inextricavelmente ligada ao enfrentamento dessa tríplice crise planetária que envolve poluição, biodiversidade, ou perda de biodiversidade e mudanças climáticas. E se nós realmente queremos ser efetivos na solução dessa crise, ela perpassa por encontrar soluções para a questão da poluição de plásticos nos oceanos e em todo os ecossistemas. E a parte importante que realmente me honra dividir é que existe um momento político real levando a ação concreta para a poluição plástica. Esse ano, ano passado, um grande esforço de países liderados por Alemanha, Gana e Equador, Vietnã, organizaram, com apoio do PNUMA, uma conferência ministerial sobre lixo marinho e a poluição plástica, que aumentou a vontade política que hoje se manifesta, ou que está toda canalizada para a UNEA daqui a 2 semanas. A natureza dessa conferência restou absolutamente claro e declarado que a natureza transfronteiriça do problema exige que os plásticos sejam abordados em todo o ciclo de vida, considerando fontes terrestres e marítimas. Essa conferência também sinalizou a necessidade de uma estrutura, de um acordo coerente que se baseie ou que leve em consideração as ações já tomadas e não duplique mecanismos existentes. Importante citar o envolvimento da indústria, o engajamento do setor de negócios e sinalizar que mais de 70 empresas estão declaradamente pedindo um tratado legalmente vinculante para que se possa nivelar o campo de jogo globalmente. E muitos países vêm clamando o fortalecimento, ou pedindo o fortalecimento dos meios de implementação para essas medidas. Em todas as assembleias das Nações Unidas para o Meio Ambiente, desde a primeira em 2014, os governos adotaram resoluções que tratam diretamente da questão do lixo marinho e dos macroplásticos, dos microplásticos, bem como várias outras resoluções vinculadas a esta questão, como requerendo a gestão adequada dos resíduos plásticos e o consumo e a produção sustentável. Isso demonstra o alto nível de interesse nesse tema e a urgência de desenvolver soluções para a crise global do lixo marinho e da poluição plástica. Também é importante discutir que, dentro dos auspícios da UNEA, está claro que este tema evoluiu dos efeitos nos ecossistemas marinhos para um foco mais na origem do problema, levando a todos nós a olharmos para as opções de produção e consumo que são feitas sobre a Terra, sobre os continentes, essencialmente nos países, nas cidades. É sobre isso que se trata a próxima Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entre outros temas, mas com esse, na sessão resumida, sendo mais pungente, e que se realizará entre 28 de fevereiro e 2 de março, onde se considera deliberar uma série de questões importantes, incluindo o estabelecimento de um mecanismo intergovernamental, um processo intergovernamental que venha a discutir o tal acordo vinculante para que se possa reduzir e estancar por completo a poluição por plástico. Há, nesse processo, 3 resoluções ou iniciativas propostas por conjuntos de Estados-membros. Me permita citar que Peru e Ruanda ao longo, ou propuseram, com o suporte de 54 patrocinadores, incluindo a União Europeia, a formulação ou a proposição de uma resolução que contempla um instrumento juridicamente vinculativo ou vinculante internacional para dar conta da poluição por plástico de forma compreensiva. Esta proposta de Peru e Ruanda e seus
54 co-patrocinadores, apela ou pede para o estabelecimento de um comitê intergovernamental de negociação, que seja estabelecido pela UNEA daqui a 2 semanas, e que esse comitê possa trabalhar até a próxima UNEA, na UNEA 6, na formulação de um instrumento juridicamente vinculativo para todos, com medidas regulatórias e voluntárias tratando deste tema. Essencialmente, a resolução proposta por Peru, Ruanda e seus copatrocinadores visa promover uma economia circular e abordar todo o ciclo de vida dos plásticos, desde a produção, o consumo, o design, até a prevenção, gestão e o tratamento de resíduos em todos os ecossistemas, incluindo os oceanos. Outra proposta que foi produzida por Japão, apresentada por Japão, de uma proposta de resolução, conta atualmente com 4 co-patrocinadores e propõe também o estabelecimento de um comitê de governança intergovernamental, para a negociação de um instrumento juridicamente vinculante que vise tratar da poluição marinha por plásticos. Embora haja muitos pontos de convergência entre essas duas propostas, alguns aspectos ainda divergem. Em particular, a proposta japonesa e de seus co-patrocinadores visa reduzir a poluição adicional por plásticos marinhos até 2050, adotando também uma abordagem abrangente do ciclo de vida, a promoção da eficiência dos recursos, do uso dos recursos e uma economia circular. Mais recentemente, no processo de propostas de resolução da UNEA, a Índia apresentou uma proposta adicional, uma terceira proposta de resolução. Até o momento, não há co-patrocinadores conhecidos dessa proposta, mas ela já está oficialmente integrada aos ciclos de discussão, por hora ainda informal, que antecedem a UNEA. A proposta indiana busca uma estrutura para lidar com a poluição por produtos plásticos, incluindo a poluição por produtos plásticos de uso único. Ela visa combater a poluição plástica dentro de estruturas voluntárias e regulatórias locais, nacionais e regionais, conforme apropriado, e ela visa estabelecer fóruns sobre aspectos legais e políticos, tecnologia, finanças, monitoramento, que venha reunir-se anualmente para futuramente discutir e identificar o que para a Índia seria uma necessidade futura de um acordo legalmente vinculante. Então, a proposta indiana, nesse momento, não faz menção ao estabelecimento de mecanismos vinculantes, e sim aposta as suas fichas em buscar a coordenação de mecanismos existentes, mecanismos voluntários existentes. Bom, vemos essa decisão sobre poluição plástica como uma decisão monumental da UNEA. A diretora executiva do PNUMA tem dito e repetido em várias de suas intervenções que trata-se provavelmente do único tema que poderia trazer chefes de Estado a uma Assembleia das Nações Unidas, não apenas ministros do meio ambiente, mas outros relacionados à economia e comércio, e também sendo esta a provavelmente mais importante decisão desde o Acordo de Paris tomada pela comunidade internacional. A relevância está notada e, creio, é compartilhada por muitos. Em concluindo essas observações, está claro que resolver uma crise tão imensa e complexa e multifacetada irá requerer uma abordagem de mudança sistêmica, uma abordagem de mudança do sistema, em particular do sistema econômico de produção e consumo de produtos plásticos. Para isso, se exige uma mobilização, ou será necessária uma mobilização de diversas políticas, soluções tecnológicas e, principalmente, o engajamento de todas as partes interessadas, todos os segmentos interessados, governo, sociedade civil, academia e engajamento do setor de negócios. Também será absolutamente necessário desbloquear finanças que permitam transicionar, que permitam, de fato, efetuar essas mudanças sem deixar ninguém para trás. Sem dúvida, também será necessário acelerar os esforços de comunicação e conscientização
para que todos possam caminhar juntos nessa trajetória. Essencialmente, volto à palavra, ao tema principal. Uma iniciativa como essa é absolutamente crucial para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e não pode deixar nenhum país para trás. Nesse exato momento, está claro que temos, como sociedade internacional, conhecimento, nós temos know-how para fazer isso, juntos temos que aproveitar essa oportunidade e temos também vontade política. É isso que a UNEA, a nossa frente, vem sinalizando, de forma que as sociedades atuais e as gerações futuras não herdem sistemas falidos, mas muito pelo contrário, novas possibilidades para o futuro que todos nós queremos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer, sinceramente, pela oportunidade de me dirigir a todos em português nessa comunidade, lembrando e esperando que, em breve, as Nações Unidas possam incluir nossa língua como parte das suas línguas regulares. Eu vou permanecer aqui, disponível para tirar dúvidas, ouvir suas opiniões e continuarmos esse debate. Muito agradecido e devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora Letícia de Carvalho, pela sua comunicação. Uns minutitos a mais, além dos 20 minutos concedidos, mas está dentro do programa. Iria então, neste momento, convidar a embaixadora de Portugal, Luísa Fragoso, para fazer a segunda apresentação, que é sobre o grupo Group of Friends to Combat Marine Litter and Plastic Pollution. Por favor, embaixadora, tem a palavra. Boa tarde, Sr. Ministro, muito obrigada por esta oportunidade e agradeço também a todos os que estão a acompanhar-nos nesta plateia virtual e em particular à CPLP por organizar este evento. O Dr. Manuel Lapão, é um prazer vê-lo e fazermos as nossas apresentações virtuais. É obviamente para mim um grande prazer ter a oportunidade de me dirigir também a este grupo, como salientou a nossa oradora antecessora, a que me antecedeu, a doutora Letícia Carvalho, que também cumprimento por parte da UNEP. É um prazer ter dirigido-me a esta audiência em português. De facto, é uma das grandes comunidades linguísticas, como sabemos, e é obviamente também uma comunidade muito importante de conhecimento e de partilha de informações científicas, que é nessa base que realmente pretendemos situar este debate que está também a ganhar um momento político agora com estes debates em curso na UNEP. Eu falo-vos como co-presidente deste grupo de amigos para combater o lixo marinho e a poluição por plástico, que se veio a formar aqui em Nairobi, na sequência dos debates que vieram a desenvolver-se no âmbito do PNUA nos últimos anos e em particular desde 2014, que esta problemática da poluição marinha por plástico e por microplásticos vem sendo abordada no âmbito desta Assembleia Mundial das Nações Unidas para o Ambiente, que está agora às vésperas de voltar a realizar-se e reunir-se aqui em Nairobi a partir do dia 28 de fevereiro até ao dia 4 de março, 3 de março, neste caso incluindo também a celebração dos 50 anos desta organização, com uma sessão especial que, de facto, pretenderá elevar o perfil desta organização e a sua intervenção como entidade congregadora dos debates em torno das questões relacionadas com o ambiente. E, ao mesmo tempo, Portugal teve a oportunidade de seguir ao Brasil na presidência do Comitê de Representantes Permanentes, que é, de facto, o órgão que, no chamado período intersessional, portanto, entre as sessões do ambiente, conduz os debates sobre o ambiente e, ao mesmo tempo, se investe do papel de órgão de preparação da Assembleia. Seguindo-se ao Brasil, portanto, dando-se aqui uma feliz coincidência de liderança
do espaço lusófono também neste âmbito, onde temos também aqui a nossa estimada Letícia Carvalho, na divisão dos oceanos e da água doce. A UNEA 3, dando seguimento a esta breve contextualização, para que entendam como é que este assunto tem vindo a ser aqui desenvolvido em Nairobi e ganhou realmente este papel central que esperaremos ter agora na agenda desta sessão, a chamada 5.2, a sessão da UNEA 5, é a versão, digamos, retomada, porque tivemos que fazer uma sessão inicial, em virtude da pandemia, uma sessão virtual em 2001 e hoje, agora pretenderemos concluir os trabalhos, uma vez que teremos melhores condições para ter trabalho em formato presencial, que será também, aproveitando a experiência do formato virtual, se estenderá a uma presença híbrida, portanto pretendemos ter o maior número possível de pessoas envolvidas aqui em presença em Nairobi e igualmente pelos canais virtuais. Portanto, dando-nos a contextualização deste debate, diria que a UNEA 3 decidiu que seria criado um grupo ad hoc para identificar opções para a resposta à problemática a todos os níveis governamentais sobre a questão do plástico e, em particular, da poluição por plásticos, e apresentou as suas conclusões na UNEA 5, incluindo a opção de começar as negociações para um acordo global, opção esta que registou o apoio da grande maioria, da fantástica, esmagadora maioria dos Estados-membros. Como referido pelo PNUA, os estudos estimam que entre 4,8 e 12,7 milhões de toneladas de plásticos são anualmente despejados para os oceanos. Estima-se que o valor registado em 2015 da produção de plástico, situado nos 380 milhões de toneladas métricas, triplique nas 2 próximas décadas. A pandemia por Covid-19 veio exponenciar a problemática com o crescimento da produção e uso de equipamentos de proteção individual. Um crescente número de governos, empresas, organizações e também da sociedade civil e consumidores tem criado um momento para uma ação durante esta sessão retomada da UNEA 5, que virá a ter lugar já daqui a 2 semanas. E neste âmbito têm-se amplificado as vozes de que simples ações voluntárias não serão suficientes para fazer face a esta crise que enfrentamos, que afeta os oceanos, mas afeta também a biodiversidade, sendo transversal em todas as 3 crises planetárias do clima, da perda de biodiversidade e da poluição, que é o tema que nos ocupa agora em torno do plástico. Além disso, os impactos na saúde humana, os meios de subsistência das populações e na economia é estimado em milhares de milhões de dólares. Apenas uma estratégia concertada a nível global será capaz de enfrentar os danos causados por este flagelo. Esta estratégia, para ser efetiva, terá de incluir uma abordagem compreensiva e holística, com foco em ações que visem todo o ciclo de vida do plástico e promovendo a circularidade da economia. Falando sobre este grupo em particular, que nos traz aqui, o chamado Grupo de Nairobi, Grupo de Amigos de Nairobi sobre a poluição por plástico, eu diria que enquadraria a nossa atividade dizendo que a pandemia de Covid-19 levou a algumas mudanças no formato da UNEA 5, mas uma coisa permaneceu clara, que esta UNEA seria o momento para tomarmos ações decisivas em relação ao lixo marinho e à poluição por plásticos. Foi neste contexto que as missões permanentes de Portugal e do Chile em Nairobi lançaram o Grupo de Amigos para o Combate ao Lixo Marinho e Poluição por Plásticos em Nairobi, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de ações ambiciosas para a UNEA, que nós designamos aqui na gíria como 5.2, esta chamada UNEA retomada, e desenvolver capacidades dos delegados envolvidos no processo aqui em Nairobi. Este grupo é aberto a todos os interessados no tema e esperamos com ele dar um contributo positivo para que na segunda sessão da UNEA 5, que decorre, volto a dizer, dentro de 2 semanas, para manter a vossa atenção sobre a nossa agenda,
Se inicia uma nova etapa no combate ao lixo marinho e à poluição por plásticos. O grupo foi lançado oficialmente a 6 de julho de 2021 e neste momento registra a participação de 39 Estados-membros da União Europeia, assim como de diversas ONGs. Aproveito também este momento para vos deixar um apelo, não só para se juntarem ao grupo de amigos de Nairobi, mas também participarem na UNEA, pois esta faz questão de ser universal e inclusiva, em que a posição de todos os países é muito importante. As inscrições ainda estão abertas até ao dia 18 de fevereiro e esta Assembleia dispõe de um programa que permite o acesso de todos em formato híbrido. Relativamente à atividade que o grupo vem desenvolvendo aqui em Nairobi e que nós temos designado como Nairobi Dialogue Series, portanto, neste formato virtual em que podemos contar com participantes de todas as partes do mundo e temos de facto conseguido ter uma participação diversificada e inclusiva. Diria que o grupo de amigos para o combate ao lixo marinho e poluição por plásticos em Nairobi organizou em conjunto com o PNUA a chamada Nairobi Dialogue Series e agradeço à Letícia Carvalho por todo o apoio disponibilizado pela sua parte e pelo secretariado. Estes encontros procuraram fomentar e promover discussões sobre as políticas relevantes, as abordagens baseadas na ciência e inovadoras sobre o lixo marinho e a poluição plástica e reforçar o interface ciência-política na liderança até à UNEA que estamos prestes a iniciar. Entre novembro de 2021 e fevereiro do presente ano 2022, realizaram-se 4 sessões sobre subtemas estratégicos que estimulem e providenciem ferramentas para um diálogo profícuo em torno do instrumento global sobre lixo marinho e poluição plástica e com vista a estimular a partilha de conhecimentos sobre esta temática. As sessões abordaram temas como a circularidade necessária na economia e ciclo de vida do plástico, o impacto no cotidiano e na saúde do ser humano deste material, bem como nas bases necessárias, seja a nível legal, seja a nível da condução dos processos de negociação internacional, para o estabelecimento do Comitê de Negociação Internacional, agora durante esta UNEA 5.2, para negociar um acordo global vinculativo sobre plásticos. Estas sessões ficaram marcadas por uma grande adesão por parte dos Estados-membros e outros interessados na matéria, sendo de facto notado o apreço pela possibilidade de ter estas conversas e partilhar estas informações com os especialistas que se têm vindo a afirmar nestas matérias e é importante ainda salientar a ligação e constante comunicação que este grupo de amigos para combater o lixo marinho e a poluição por plásticos em Nairobi tem mantido com o seu homólogo em Nova Iorque, co-presidido pela Noruega, as Maldivas, a Antigua e Barbuda, sublinhando-se a reunião realizada no dia 9 de setembro, que contou com a participação de mais de 100 participantes, congregando membros destes 2 grupos que trabalham paralelamente em Nairobi e em Nova Iorque, tentando alinhar estas agendas. Relativamente à agenda que nos traz agora aqui, a participação nesta UNEA, que se avizinha, torna-se claro que um dos principais resultados desta Assembleia será o eventual lançamento de um Comitê Intergovernamental de Negociações para um acordo vinculativo para fazer face a esta problemática da poluição por plástico e por lixo marinho. Sublinhamos a apresentação de 2 projetos de resolução, um pelo Peru e Ruanda, outro pelo Japão, que têm por objetivo a discussão da criação de um Comitê Intergovernamental de Negociação com vista a este tratado. Estamos igualmente em consultas, aguardando uma proposta única dos co-facilitadores, que foram nomeados para acompanhar o que é habitual nestas circunstâncias, uma tentativa de fazer a fusão dos 2 textos.
Portanto, estamos a trabalhar com o Canadá e o Ghana como facilitadores nesta matéria, conforme acordado com os proponentes, o qual será disponibilizado hoje ou amanhã. Portanto, estou a falar do texto conjunto, da tentativa de fusão dos textos do Ruanda e do Peru por um lado e do Japão por outro. Portanto, anunciando que os cofacilitadores pretendem apresentar o resultado desta tentativa de fusão hoje ou amanhã, para consultas informais e negociações durante o chamado Open-Ended Comitê de Representantes Permanentes, Open-Ended no sentido de que é, portanto, um comitê de representantes permanentes aberto a todos os Estados-membros, independentemente de estarem ou não aqui registados em Nairobi. Permitam-me neste momento agradecer a iniciativa da CPLP com o apoio de Portugal em preparar este webinar para trazer este importante tema para o seio da nossa comunidade, de forma a podermos todos nós, a nível nacional, regional e global, preparar legislação adequada e sensibilizar todos os intervenientes de todas as idades sobre a importância de se reduzir o uso de plásticos de utilização única, incrementando a economia circular e não deixando que o nosso lixo chegue aos oceanos. Este webinar deve ser o primeiro passo para os países da CPLP partilharem os seus conhecimentos e melhores práticas que utilizam neste domínio. Vamos aproveitar este espaço para juntos evoluirmos e conseguirmos alcançar um mar sem lixo. Aproveitei desta ocasião para dar nota de um side event que será organizado por Portugal em parceria com o Quênia, que decorrerá no dia 28 de fevereiro, portanto o primeiro dia da UNEA, às 13h15 de Nairobi, dedicado à Conferência dos Oceanos, que decorrerá este ano em Lisboa, entre os dias 27 de junho e 1 de julho. Contamos com a vossa presença, naturalmente, em ambos os eventos. Para o side event poderão encontrar na página da UNEA 5 todas as informações que necessitam para se inscrever e para acompanhar e obviamente, para intervir ativamente nestas discussões. O side event pretende reunir os co-anfitriões da Cimeira, Portugal e o Quênia, juntamente com as Nações Unidas, através do enviado especial para os oceanos, que nos tem vindo a acompanhar nesta matéria, Peter Thompson, e igualmente a diretora executiva do PNUA, que muito contribui, a organização que muito contribui, obviamente, com a sua ciência também para a formação dos documentos substantivos desta conferência e, naturalmente, do nosso lado e do Quênia, das entidades que estão à frente da preparação dos eventos. Estamos, naturalmente, a ultimar o programa. Estamos agora em plena reta final das preparações e negociações e é inequívoca a necessidade que se mantenha o momento político desta temática. Só uma abordagem no sentido de capitalizar a dinâmica existente permitirá encontrar uma solução que responda a este desafio, galvanizando o apoio para uma ação global ambiciosa, coerente e eficaz na ação retomada da UNEA 5. Espero vê-los a todos nas discussões, presencialmente em Nairobi ou online, para uma UNEA que se espera histórica na ação nesta matéria, e despeço-me, obviamente, ficando à vossa disposição para continuar esta interação com o CPLP, que temos procurado também vindo a dinamizar aqui em Nairobi, onde regularmente partilho estas informações com os colegas aqui acreditados, de Angola, agora assumindo a presidência da CPLP, do Brasil, de Moçambique, e obviamente nestas ocasiões em que nos reunimos na UNEA, sempre que possível, procurando também facilitar encontros de coordenação entre os ministros, muito particularmente dos países da CPLP, que têm a oportunidade de se reunir regularmente, cada vez que há estas sessões da Assembleia do Ambiente, porque é o seu fórum privilegiado, de facto a Assembleia é o fórum privilegiado dos ministros do Ambiente, para que continuemos a desenvolver as nossas ações de cooperação, e deixo uma nota particular de apreço pela iniciativa que o PNUA liderou no sentido de propor à CPLP um memorando de cooperação que esperamos que se possa vir a concretizar em breve. Seria um ótimo sinal que pudéssemos assinalar
os nossos 25 anos como comunidade, que celebramos este ano, com os 50 anos que estamos a celebrar também do PNUA, elevando o nosso nível de participação através deste memorando, que está neste momento para consultas e que esperemos que esteja concluído em devido tempo. Agradeço-vos a todos e fico obviamente à vossa disposição, não só nesta sessão, mas para outras ocasiões em que possamos continuar estas conversas. Obrigada, Dr. Manuel Latão. E, Sr. Ministro, devolvo-lhe a palavra. Muito obrigado, embaixadora Luísa Fragoso, pela sua comunicação. E estamos, então, assim concluídos com as duas apresentações para esta sessão. Passaríamos à sessão de perguntas. Para todos os participantes, os que quiserem fazer pelo chat, também podem colocar as suas questões, como também podem portanto, sinalizar se quiserem intervir. Por favor, o espaço está aberto. Não vejo nenhuma mão levantada. Será que... Eu também concordo que a apresentação foi excelente. Pelos vistos, estamos todos esclarecidos. Não havendo, então, nenhuma pergunta, eu iria dar por concluída esta sessão. Sr. Ministro, se me permite só um adicional, eu gostaria só de assinalar em relação a estes debates que estamos a ter aqui relativamente aos projetos de resolução, que temos como co-sponsors da resolução apresentada pelo Peru e do Ruanda, que diria que seria mais avançada do ponto de vista da proposta do ANC, ou que nós aqui designamos como Comitê de Negociações Intergovernamental, portanto que teremos já o co-sponsor de Cabo Verde, o co-patrocínio de Cabo Verde e de Timor-Leste, além de, obviamente, de Portugal, e gostaria de deixar aos participantes também, de alguma forma, o repto para que analisem as propostas e considerem também o vosso envolvimento nesta matéria. Obrigado, Sra. Embaixadora, mas devo dizer que não sou o Ministro da Agricultura e Pesca, sou o Diretor Nacional para os Assuntos do Mar e ponto focal para os assuntos do mar. Alô? Tem razão. Alô? Estão a ouvir? António, prossiga, estamos a ouvi-lo bem. Ok. Pois, sou o ponto focal para os assuntos do mar. Bom, pelos vistos, não há mais questão nenhuma a ser levantada. Ou melhor, se acharem por bem, também podem fazer pelo chat. Assim sendo, devo agradecer às duas preletoras. Portugal levantou a mão. Portugal levantou a mão? Faz favor, Portugal. Liga o seu microfone, por favor, não estamos a ouvir. E agora? Já ouvem? Sim, agora já. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Peter Petrez, eu trabalho na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente de Portugal, do Ministério do Ambiente, e gostaria de agradecer pelas duas apresentações e colocar aqui uma questão. Caso os países queiram participar ou fazer parte das resoluções aqui apresentadas, como é que eles deveriam apresentar o seu interesse e pedir para que os países que ainda não estão a trabalhar ativamente no âmbito da UNEA que fizessem, porque como a embaixadora Luísa Fragoso disse e a Letícia, a UNEA é universal e é muito importante a participação de todos e, portanto,
o voto de cada um dos países é muito importante e a própria sensibilização dentro dos vossos grupos regionais, no caso dos países africanos no grupo regional africano, não é? E de Timor na Ásia. E, portanto, gostaria de reforçar o pedido para que todos participem ativamente na UNEA. Obrigado. Muito obrigado, está anotado. Embaixadora? Não sei se nesta matéria deveria dar talvez a palavra à nossa diretora da Divisão de Oceanos, mas tanto quanto me é dado a conhecer do processo, obviamente que a manifestação de interesse e de apoio à resolução será naturalmente conduzida através dos coproponentes e designadamente também através do secretariado, mas se chamaria talvez à especialidade da nossa estimada Letícia Carvalho, se nos quiser ajudar nesta matéria mais procedimental. Doutora Luísa, foi absolutamente precisa a sua informação. De fato, a adesão como copatrocinador deve ser feita diretamente aos proponentes de cada resolução, no caso Peru e Ruanda, para uma, Japão para a outra e Índia para a outra. Eventualmente, ou em certo momento, o secretariado será comunicado pelos proponentes originais acerca dos novos patrocinadores, quando assim se juntam a uma das iniciativas. É importante mencionar, e o secretariado irá certamente dar ampla divulgação a essas adesões, na medida em que elas são inseridas e comunicadas pelos proponentes originais de cada resolução. É importante mencionar, como a embaixadora Luísa já citou, a resolução de Peru e Ruanda conta com um amplo apoio de mais de 54 países nesse momento. A proposição de Japão tem 4 apoiadores, a proposição da Índia, neste momento, não conta com apoiadores declarados. Espero ter elucidado, e também, obviamente, o secretariado está sempre à disposição para contatos no sentido de explicar esse trâmite àqueles que eventualmente se interessem em manifestar ou declarar seu apoio a uma das resoluções propostas. Obrigada. Muito obrigado, doutora Letícia. Muito obrigado, senhora embaixadora, pelo esclarecimento. Creio que está respondida a questão. Senhor Peter Pitres? Sim, está respondido, porque Okay. é extremamente importante que os países da CPLP saibam, compreendam como podem participar ativamente, não é? Para que contem com todos nesse importante processo. Obrigado. Sim, senhor. Sim, senhor. Ok, mais alguma questão? Pelos vistos, não vejo nenhuma mão levantada. Creio que agora sim, estamos em condições então de dar por terminada esta primeira sessão. Agradecer mais uma vez a senhora embaixadora Luísa Fragoso e a doutora Letícia Carvalho pelas excelentes comunicações. E passaria então a palavra à organização para dar continuidade dos trabalhos. Muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Sem mais demoras, porque já estamos com cerca de 10 minutos de atraso face ao tempo previsto. Enfim, se descontarmos os 5 minutos que tivemos de tolerância, temos apenas só 5 minutos, portanto a gestão do tempo foi excelente. Muito obrigado, meu caro António, pela moderação. Passávamos então a palavra novamente para Angola, neste caso para o ponto focal de ambiente, a doutora Giza Martins, para passar à coordenação e à moderação do segundo painel, que irá decorrer sobre o tema CPLP por um mar sem lixo dos compromissos de ação. Meu caro Giza, com a palavra, por favor. Manuela Pão, muito obrigado, distinguidos representantes permanentes, convidados, participantes. Boa tarde, acho já para todos, talvez ainda para o Brasil, bom dia.
Com a honra, então, de moderar o segundo painel deste evento, que é dedicado aos compromissos nacionais para a ação. Como é do vosso conhecimento, a vida nos oceanos está coberta pelo 14º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o que traduz o reconhecimento de todos os Estados e seus parceiros de que a vida nos oceanos representa uma componente importante da sustentabilidade no nosso planeta. A sustentabilidade dos oceanos está intrinsecamente ligada às principais crises ambientais que o planeta enfrenta. Para cada uma delas, a mudança do paradigma e de comportamentos é essencial para reverter as atuais tendências. No caso da sustentabilidade nos oceanos, a poluição marinha, incluindo por plásticos, a par do colapso dos estoques de biomassa, a acidificação dos oceanos, o seu aquecimento, são as principais ameaças. Em cada estado, as ações dos mais diversos atores devem ser orientadas pelo alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, no caso deste evento, muito particularmente para o alcance do 14º Objetivo. Nesta conformidade, a ação a nível global, incluindo uma possível adoção de um instrumento internacional legal sobre o lixo marinho e ou poluição marinha, deverá ser informada pelas circunstâncias nacionais, reconhecendo as capacidades de cada um. Este evento constitui, pois, uma oportunidade de partilha de experiências e potencial identificação de matérias para a cooperação dentro do espaço CPLP. Com estas palavras, eu gostaria de convidar os Estados-membros, primeiramente, e em seguida atores, seus parceiros, para aqui partilharem o que é, a nível de políticas, iniciativas e ações, tem estado a ser desenvolvido naturalmente em consonância com a declaração da CPLP sobre um mar livre de lixo em cada um dos Estados. Muito obrigado, e então com estas palavras o diálogo está aberto. Não? Penso que seria muito importante ou interessante ouvirmos um bocadinho que iniciativas, sejam elas de legislação, de normalização, de ações a nível de atores da sociedade civil, estão a ser desenvolvidas no espaço CPLP. Alguém começa? Temos Portugal a pedir a palavra. Por favor, Portugal. Se não tiver nenhum outro país que queira falar antes, podemos começar. Não há... Então, já agora, então, começamos. Eu gostaria de passar, então, a palavra para a engenheira Mafalda Mota, que é da Agência Portuguesa do Ambiente, em que vai falar um pouco sobre o trabalho que está a ser feito no Ministério do Ambiente sobre a questão dos resíduos e que apoia o lixo marinho. Olá, bom dia a todos, boa tarde a uns, boa noite a outros. É com gosto e com prazer que estou aqui. A Secretaria-Geral convidou-me para falar um pouco deste assunto. Nós, Portugal, estando na União Europeia, tivemos de transpor a diretiva comunitária que proíbe uma série de itens, como os cotonetes, as palhetas para mexer o café, os talheres de plástico. Essa transposição foi feita pelo Decreto-Lei 78 de 2021, publicado em setembro passado. Além de proibir uma série de itens para evitar que eles cheguem à praia e aos rios e que a sua gestão seja feita de um modo adequado, além da proibição, temos metas de redução muito exigentes, quer para os copos de plástico que não são DPS, quer para as embalagens usadas nos recipientes para, nós chamamos takeaway, quando vamos comprar comida para casa ou quando nos entregam diretamente em casa. Este decreto-lei também tem medidas exigentes no que diz respeito à marcação, para que haja uma melhor comunicação a quem utiliza, para saber como é que deve fazer o descarte, onde deve colocar aquele resíduo. Temos também a criação de novos regimes de responsabilidade alargada do produtor, como é o caso, por exemplo, de a partir de janeiro de 2023, vamos ter uma entidade gestora para os resíduos de tabaco, para promover, no fundo, a sua recolha e também diminuição de produção de filtros.
proibimos tudo o que é feito de plástico oxodegradável, não só de embalagens, mas tudo, desde mangueiras, componentes, sacos, portanto, tudo o que for plástico oxodegradável está proibido desde 1 de novembro de 2021 ser colocado em Portugal, para evitar a poluição do ambiente por microplásticos. Paralelamente a este decreto-lei, o 78 de 2021, que no fundo transpõe a diretiva comunitária, Portugal também elaborou as leis 76 e 77 em 2019, mas que por motivos da pandemia a sua entrada em vigor foi sendo protelada e elas entraram em vigor agora em julho do ano passado, quando o estado de emergência aqui em Portugal terminou. A lei 76, no fundo, proíbe a louça de plástico de utilização única em setores de restauração e comércio a retalho. A lei 77 é uma outra lei que também veio obrigar a que as lojas de venda de pão, frutas e legumes tenham alternativas aos sacos de plástico muito leves. Estes são proibidos a partir de 1 de junho de 23 e até lá estes locais de venda vão ter que arranjar, no fundo, substitutos. Também uma outra lei que nós temos, que é o diploma dos fluxos específicos de resíduos, onde constam as embalagens, temos medidas talvez um pouco consideradas avulso, mas que no fundo concorrem ou competem para diminuir e para minimizar o lixo marinho. Uma delas é, por exemplo, a proibição de disponibilizar sacos de caixa gratuitamente. O saco de caixa é aquele saco quando eu vou às compras, no final, quando estou a pagar, onde coloco todas as outras embalagens, que tipicamente são de plástico, mas também podem ser de papel. Portanto, Portugal proibiu essa disposição gratuita. Quem quiser vai ter que comprar. Isto de tentar obrigar o consumidor a levar de casa a sua cesta de verga, o seu saco de pano. Penso que assim, de uma forma muito breve, dei aqui umas luzes, estarei até ao fim disponível para eventuais questões, dúvidas, poderei dar o meu e-mail para depois trocarem mais informações comigo, se assim entenderem. Muito obrigada, um resto de bom dia. Obrigado, Mafalda. Eu vou usar o meu privilégio de moderador para fazer já fazer uma pequena pergunta. Gostaria que, ou seja, e o acolhimento por parte dos utentes, não do público em geral. Relativamente a algo em específico ou sobre todas as medidas que eu falei? Sobre todas, em regra geral. Bom, aqui o diploma sobre fluxos, por exemplo, bom, isto é um ajuste quase que institucional, mas há aqui um conjunto de medidas que requerem uma mudança de comportamento por parte da população, por parte de quem utiliza esses serviços e de quem presta esses serviços, como restaurantes e etc. Portanto, houve aqui, com certeza, não só um processo, mas um diálogo que culminou no ajuste e na disponibilização das alternativas do mercado. Seria bom ouvir um bocadinho como é que vocês lidaram com isto. Obrigado. É verdade, o processo não foi fácil, houve várias reuniões, várias negociações, houve quem se queixasse muito, mas acabaram por se adaptar, porque à data há alternativas. Portanto, nós proibimos os copos feitos de EPS e não os de PET, porque o PET é reciclável e nós notamos que existe uma mais-valia. Os DPS são aqueles que, quando terminam o seu uso, formam aquelas bolinhas que nós chamamos vulgarmente de charovite, e essas têm mais dificuldade em ser recicladas, essas estão proibidas. E o facto de ter proibido uma e permitido outra, impondo metas de redução, vai ajudando a caminhar para a sua substituição futura, não é? Porque não se pode acabar com todos os produtos se não há alternativas. E efetivamente a alternativa ao copo, por exemplo, de plástico ainda não existe, porque o copo 100% de papel não aguenta nem bebida quente nem bebida extremamente fria. E o papel revestido a plástico é pior do que o copo 100% de plástico, pelo menos em Portugal, porque em Portugal o 100% de plástico é reciclável, há a indústria que o transforma em alguidares, cabides, e aquele copo de papel revestido a plástico não temos indústria recicladora, teríamos que exportar e isso tem um custo ambiental muito maior, não é? No que diz respeito, por exemplo, ao uso do saco de caixa, ao início,
o cidadão em si não gostou muito, porque estava habituado, sempre terminava as suas compras no talho ou mesmo no supermercado, ter esse saco à sua disponibilização gratuitamente, e agora vai ter que pagar, e houve alguma reclamação, mas com o tempo essas reclamações foram sendo cada vez menores. No que diz respeito aos restaurantes, temos proibido a louça de plástico de utilização única. Houve reticências ao início, mas hoje em dia eles estão cientes de que podem melhorar e já estão a cumprir com o copo de vidro em vez do copo de plástico, com o talher de metal em vez do talher de plástico, portanto a louça que vão ter que lavar para consumo no local. As louças do takeaway, estamos aqui a evoluir para uma contribuição, portanto, se não for possível substituir por reutilizável ou por outros materiais mais recicláveis, haverá espaço a uma contribuição em que, quando eu consumidor for buscar o meu frango assado com arroz e batata frita, que é o que aqui mais em Portugal se consome no takeaway, vou ter que pagar um X por cada uma dessas embalagens, ou em alternativa posso levar o meu tupperware de casa ou o meu tacho. Portanto, há sempre uma alternativa, no fundo. Não sei se de alguma maneira genérica consegui ir ao encontro do que me pediu. Eu penso que sim, eu acho que o que ficou aqui retido, pelo menos do meu lado, é que, primeiro, são medidas progressivas, portanto, que têm que dar oportunidade ao mercado se ajustar, e a segunda, naturalmente, é que a existência das alternativas é importante, portanto, elas devem ser aplicadas de acordo com a existência dessas alternativas e também como forma de incentivar o surgimento dessas alternativas. Vamos deixar por aí por enquanto, não sei se há outros pedidos. Temos sim senhora, temos o doutor António Silva, portanto de Angola, o ponto focal do mar, nosso diretor nacional para os assuntos do mar. Por favor, doutor António, tem a palavra. Muito obrigado. Quanto ao combate à poluição, em espaço marítimo, Angola é parte de algumas convenções, como é o caso da Convenção Internacional sobre a Prevenção da Poluição dos Navios e Protocolo MARPOL, a Convenção para a Prevenção da Poluição Marinha por Alimentos e Resíduos e outras matérias, Convenção Internacional sobre a Responsabilidade e Indemnização relacionadas com o transporte marítimo e substâncias perigosas e tóxicas, dentre outras. No entanto, está em curso um projeto, ou melhor diria, alguns projetos do Instituto Nacional de Investigação Pesqueira e Marinha sobre os microplásticos. Um é no âmbito do programa EF Nansen, suporta a aplicação da abordagem do ecossistema à gestão das pescas, tendo em conta os impactos climáticos e da poluição. O programa é uma parceria com a NORAD, que é o Instituto de Investigação Marinha da Noruega, de Bergen. São utilizados dados dos cruzeiros do navio de investigação Dr. Fridtjof Nansen. Portanto, já foram realizados alguns cruzeiros de recolha de amostras de microplásticos com a rede MANTA, portanto, para análise de microplásticos. O objetivo é mapear essas áreas de maior concentração de microplásticos. Neste momento tem uma aproximação das áreas de maior concentração na zona fora da costa, tanto da costa angolana, e está em estudo a composição química das diferentes fibras de microplásticos. Há um outro projeto que é o Luanda Waterfront, que é a avaliação ecológica da Baía de Luanda, uma abordagem para reduzir os riscos ambientais e aumentar a sua qualidade de vida. O projeto é financiado pela Fundação Aga Khan e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, e tem como parceiros o Centro de Ciências Marinhas da Universidade do Algarve, em Portugal, e a Faculdade de Ciências da Universidade de Agostinho Neto. Portanto, são dois grandes projetos no âmbito de microplásticos que o Instituto Nacional de Investigação Marinha e Pesqueira de Angola está a realizar.
Eu convidei o Instituto para estar presente neste encontro, pelo menos para falar com mais propriedade sobre esses projetos, mas infelizmente questões da agenda não foi possível. Em todo o caso, qualquer interesse que tenham ou alguma questão adicional relacionada a isso, poderão fazê-lo ou enviar via e-mail, que eu terei o prazer de reencaminhar para o Instituto. Em princípio, era esta a minha primeira abordagem sobre o tema. Muito obrigado. Obrigado, Angola. Vou dar a palavra de seguida à Direção Nacional do Ambiente, Adilson Fragoso. Eu só não tenho identificado o país. Cabo Verde, desculpa. Cabo Verde tem a palavra, por favor. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei se consegue me ouvir. Ouvimos perfeitamente. Bom, é com grande prazer que estou cá. Estou na substituição da Diretora Nacional do Ambiente, que não pôde estar presente, mas é uma satisfação falar em português com vários intervenientes. Queria só dizer que Cabo Verde, desde 2016, tem uma legislação que, digamos, interdita a produção e importação de sacos convencionais. E já a partir de 2017 nós também interditamos a comercialização e utilização de sacos de plásticos convencionais. Nesse momento não se produz, não se comercializa, não temos a importação de sacos convencionais, o que constitui uma vitória para nós nesse momento. E para continuar com essa iniciativa, nós estamos nesse momento a abranger muito mais, digamos, artigos de plásticos, desde talheres, pratos, bandejas, refeições, cotonetes, palhinhas, misturadores de bebidas, embalagens de recipiente para diversos alimentos. Então, é uma legislação que veio agora dar, digamos, o corpo que nós já tínhamos. Vamos atualizar essa nova legislação, dando mais força, aumentando, digamos, a proibição de uso de materiais de plástico. E nesse momento temos uma discussão com todos os atores aqui em Cabo Verde, porque queremos efetivamente, digamos, proibir o uso de saco de plástico em Cabo Verde, todo tipo de plástico. Não está sendo fácil, obviamente, porque existe muita questão cultural aqui em Cabo Verde, que é onde se usa plástico algumas pessoas usam sacos de plástico para levar para a escola, alguns nas zonas mais vulneráveis. Então temos essa necessidade de abarcar esses aspectos. E a legislação foi discutida já foi enviado para o Parlamento. Estamos a aguardar, digamos, a sua aprovação no Parlamento e esperamos que isso venha dar, digamos, uma resposta, uma vez que Cabo Verde tem sofrido bastante com a questão dos plásticos nos oceanos aqui nos nossos mares. E para não tomar muito tempo, para dizer que hoje eu ouvi a colega de Portugal falou da questão dos takeaway. Aqui nós proibimos já de imediato a questão dos plásticos para takeaway. Se usa muito a questão do alumínio para fazer o transporte, ou então a pessoa traz de casa e tem que ser de vidro. Proibimos o plástico para levar os takeaway. Não está sendo fácil, sempre existe uma resistência, mas a população tem entendido de maneira que é importante fazer esse tipo de trabalho e estamos a ter sucesso quanto a isso. E também conseguimos sensibilizar as pessoas quanto à alternativa a sacos de plástico. Já temos algumas cooperativas que estão a começar a preparar sacos de papel, sacos de pano, mesmo alguns que são feitos de fibras de palha de bananeiras, que são incentivadas pelo governo e está tendo muita aceitação em relação a digamos, as sacos de plástico substituído. É para dizer que em princípio acreditamos que até finais de março, início de abril, essa nova legislação esteja aprovada para que efetivamente demos o nosso passo para diminuir a poluição dos plásticos nos oceanos.
Era isso, eu estou disponível para qualquer tipo de dúvida e esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Cabo Verde. Vou mais uma vez usar o meu privilégio de moderador e pedir a Cabo Verde para elaborar um bocadinho sobre os incentivos que têm estado a transmitir à sociedade civil, via as cooperativas que aqui mencionou, para a produção, a identificação de alternativas locais. Se pudesse elaborar um bocadinho mais sobre isto, por favor. Nós aqui em Cabo Verde, nós temos uma legislação sobre a taxa ecológica que foi introduzida. Então, a partir dali dessa taxa ecológica é que nós estamos a incentivar, digamos, a financiar algumas cooperativas para fazer esse tipo E a ideia da taxa ecológica era diminuir, digamos, a produção de qualquer tipo de resíduos, principalmente para incentivar os importadores a diminuir a importação de produtos que não sejam recicláveis. E essa ideia que todos os municípios sejam integrados nesse processo, porque a gestão dos resíduos, como o seu todo, passa pelos municípios. Então, com a criação da taxa ecológica, tem diminuído, digamos, a importação de alguns produtos que não são recicláveis. E a nossa ideia também, no futuro, juntamente com a Agência Nacional de Água e Saneamento, é elaborar, digamos, uma nova diretiva ou uma legislação sobre a reciclagem em Cabo Verde para que possamos entrar no processo de reciclagem de outros tipos de resíduos. Mas, essencialmente, digamos, para a substituição de sacos de plástico, incentivamos as cooperativas e temos o financiamento que sai a partir da taxa ecológica, e isso tem facilitado muito o processo. Muito bem, obrigado. Eu tenho em seguida duas solicitações, ambas da Agência Nacional de Resíduos, isto é Angola. Vou começar pela Cláudia Pedro e depois passarei à Belarmina Paz. Cláudia, por favor. Parece-me que a Cláudia está a ter algumas dificuldades. Vamos então entregar a palavra à Belarmina Paz, da Agência Nacional de Resíduos de Angola. Obrigada, doutor Giza. Bom dia, boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer à organização pela iniciativa. Eu, da Agência Nacional de Resíduos, nós gostaríamos de partilhar que uma pequena iniciativa, a agência concorreu para um pequeno projeto que é financiado pela NORAD, tem a ver, e nós temos como nosso projeto a organização da rede de educação ambiental para a prevenção, redução, reutilização e reciclagem do resíduo. Abreviadamente, nós chamamos REDUCA. O REDUCA tem como objetivo identificar e sensibilizar, formar pequenas comunidades para melhor de gestão de resíduos de plástico. Então, a intenção é começar na fonte, evitando para que esse resíduo vá parar às valas de drenagem ou às grandes lixeiras e posteriormente ao mar. Para isso, nós contamos com alguns parceiros locais, que são as associações de defesa do ambiente, os institutos também tutelados pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, temos o ISPTEC, temos também o MINTIX, que é o Ministério das Comunicações, talvez uma ou outra ONG, e neste momento dizer que temos também outras pequenas, estamos a concorrer para financiamento de outras pequenas iniciativas voltadas à poluição marinha. Muito bem, obrigado. Ficou aqui muito claro que, naturalmente, este tipo de ação a nível nacional passa, sobretudo, por uma educação ambiental fortalecida, transmissão
destes objetivos, destas práticas, a identificação das alternativas, por via um bocadinho da educação ambiental. Sim. O nosso público-alvo, não? Que são, no fundo, todos os consumidores, é cada um de nós, incluindo os que aqui estão. Eu não sei se a Belarmina Paz tem alguma coisa a adicionar, ou devemos tentar a Cláudia Pedro mais uma vez? Tenho, esse é curto, tem a duração de 15 meses e estamos com um financiamento de 70 e poucos mil dólares. Então, talvez lançasse aqui um repto que podíamos ver sinergias com o Instituto das Pescas, que também tem projetos voltados aos plásticos, não sei, e partilhar alguma experiência. Talvez até implementar algumas das atividades juntos. Muito bem, muito bem. A Cláudia está disponível? Estou sim. Por favor, Boa Cláudia, tarde a todos. Muito obrigada pela iniciativa, saudações extensivas a todos. Eu vou falar por parte da agência relativamente às iniciativas legislativas que a agência tem no âmbito da proteção de resíduos de plásticos e plásticos de uso singular. Relativamente à gestão de resíduos de plástico, a agência incorporou no seu pacote legislativo para o ano de 2022 uma proposta de revisão e atualização do Decreto 49/73. É um diploma que já existe em Angola desde o ano de 1973, no entanto, anterior à independência de Angola, anterior à nossa Constituição, aprovada em 2010, anterior mesmo também à nossa Lei de Bases, que foi aprovada em 98. No entanto, é um diploma que se mostra desajustado àqueles que são os princípios que atualmente estão em vigor no país. Temos também em carteira a proposta de regime jurídico que aprova a proposta de decreto que aprova o regime jurídico aplicável aos resíduos de embalagens de plástico. Nesta medida, com esta proposta, a agência pretende aplicar métodos que tenham em vista a valorização, reutilização, que promovam a valorização, reutilização, tendo estas medidas de gestão de resíduos como método mais favorável e a eliminação como método menos favorável. Nesta medida, propomos a aprovação deste diploma para o ano de 2022. Igualmente, temos em estudo, e em estudo não diria, né? Temos uma proposta já criada e já elaborada que tem a ver com as contribuições especiais sobre sacos de plásticos leves fornecidos pelos agentes econômicos aos consumidores finais. Então, nesta medida, a Agência Nacional propõe um diploma legal que tem em vista criar essas contribuições especiais para desincentivar o uso de sacos plásticos de uso singular, impondo taxas aos produtores e aos utilizadores finais. É tudo que tenho a dizer. Muito obrigado, Cláudia. Eu penso que estamos a ficar sem tempo, mas eu gostaria de voltar a abrir a nossa reunião a potenciais oportunidades de colaboração, cooperação. É evidente já, por tudo o que aqui ouvimos hoje, que a poluição por plásticos, de facto, é um tema que necessita de ação. Esta ação, naturalmente, há de ser diferenciada ou adequada, ajustada às realidades de cada Estado, mas tem objetivos comuns. E este espaço é um espaço que deve promover a cooperação entre os membros desse espaço. Por outro lado, vimos também que, até pela forma como este evento foi organizado, que é uma temática que requer a intervenção, a participação, a colaboração de diversos atores, nomeadamente, no caso de Angola, por exemplo, o setor de mar e pescas é distinto do setor do ambiente.
logo há oportunidades também de colaboração entre setores. Eu gostaria talvez de sugerir, não sei se alguém tem algum comentário a fazer sobre potenciais oportunidades de cooperação, quanto mais não seja para a implementação da nossa própria carta de compromisso sobre o lixo marinho. Alguém tem alguma coisa a contribuir? Vejo a doutora Maria da Purificação, portanto, administradora da Agência Nacional de Resíduos. Tem a palavra, por favor. Doutor Giza, boa tarde, muito obrigada pela palavra, obrigada aos colegas do painel e parabenizar pela iniciativa. Então, sou a Maria da Purificação, administradora executiva para a área técnica da Agência Nacional de Resíduos. A preocupação que eu iria colocar vai de encontro agora à sugestão, ou ao apelo, melhor dizendo, feito pelo Dr. Giza, sobre potenciais oportunidades que possam ser partilhadas entre todos os representantes que estão a fazer parte desta reunião. E uma oportunidade que eu gostaria aqui fazer um apelo para Angola e junto de Portugal e quiçá Cabo Verde é sobre a legislação marinha de fontes terrestres. Como bem disse a doutora Cláudia Pedro, que é a nossa diretora de gabinete jurídico, nós temos um diploma que é o decreto 495/73. Então, data de 1973, muito antes da independência de Angola. E mesmo este diploma, quando ele faz alusão à poluição de fontes terrestres, ele diz ou resíduos. Isso quando formos a falar, e que é o foco desta reunião, que é a poluição por plásticos. Ele diz ou resíduos. Fala de substâncias, fala de efluentes. E sabemos que a poluição marinha, 70% advém de fontes terrestres e dentro dessas fontes terrestres nós temos o plástico à frente com 80% da poluição marinha. A população em Angola cresceu, a economia está a diversificar a cada dia, o consumo aumentou e, consequentemente, também o aumento da poluição marinha. Então, gostaríamos aqui fazer um apelo para ter um apoio de Portugal, caso seja possível, partilharem conosco o diploma, se Portugal tiver, da poluição marinha de fontes terrestres. Porque quando se trata da poluição marinha, das atividades portuárias, do comércio mercantil, das atividades petrolíferas, é como disse o outro colega, Angola é parte da Marpol e dos 5 anexos da Marpol. Angola é parte da PROTE. Angola tem toda uma gama de legislação nacional sobre a poluição marinha do setor petrolífero, do setor mercantil, mas temos essa lacuna muito séria e sentida da poluição marinha de fontes terrestres. E temos um problema que é um denominador comum entre os vários países africanos, não só os países da CPLP, que é um problema de base, que vem do tipo de construção, o tipo de urbanização que nós temos. Aquela trilogia, ambiente, ordenamento do território e urbanismo, ainda está em déficit. Que implica isto dizer, quando se fala da poluição marinha por resíduos plásticos, nós ainda precisamos de recipientes para guardar água em casa, de um recipiente de plástico para tirar aquela água para um outro recipiente na cozinha ou para o banho. Dizer com isto de forma resumida que o consumo de utensílios plásticos é muito elevado e a poluição marinha em Angola por microplásticos é um facto e nós carecemos de uma legislação que vai acautelar já esta situação o mais urgente possível e também fazer aqui uma ligação com a responsabilidade alargada do produtor. Porque muitos destes plásticos consumidos agora no mercado angolano não são importados, são de produção local.
Então é preciso também aqui ver como é que os outros países que é parte desta reunião estão a interagir com os potenciais produtores dos resíduos plásticos ou dos utensílios plásticos que acabam depois tornando-se macroplásticos e microplásticos. Como é que está essa relação? É aquilo que bem disse o Dr. Giza, como é que as medidas que Portugal adotou foram acolhidas. Portugal adotou uma série de medidas, entre ter alternativas de sacos aos sacos plásticos e outras medidas que foram aqui citadas. Então, como é que foi a interação com a população, como é que acolheram estas medidas? Porque nós temos dificuldades até para trabalhar com os potenciais produtores destes materiais que acabam depois transformando-se em resíduos e poluindo o mar e a zona costeira com todos os danos que aí advêm. Então, Dr. Giza, era basicamente isto. Gostaria de saber se existem diplomas que possam então partilhar conosco para fazermos o estudo comparado, claro, enquadrando a realidade da Angola, mas termos aqui meios jurídicos legislativos para o estudo comparado. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lola. Chamei a atenção dos participantes para o chat. A Mafalda da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, partilhou já os links para alguma legislação, mas temos também um pedido de palavra para a doutora Moutinho. Penso que da APA, e depois eu vou fazer uma proposta. Por favor, doutora Moutinho, ainda está conosco? Estou sim, senhor. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Eu não sou da APA, sou da DGRM, Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, portanto, somos bem ligação ao Ministério do Mar. O que queria acrescentar a esta questão é que a importância dos nossos argumentos. Lembrar que quando conseguimos ao nível europeu aprovar a diretiva dos plásticos de utilização única e proibir ou limitar o uso de vários plásticos, usámos na base da nossa argumentação um conhecimento profundo baseado na monitorização que fizemos do lixo que encontrávamos na nossa região, na região europeia. E precisamente esse conhecimento sobre quais os plásticos que mais frequentemente encontramos no nosso espaço marítimo foi o que serviu de suporte à criação desta legislação. Os cotonetes, as beatas, os copos de plástico, enfim, tudo aquilo que hoje lá está, nós usamos essa argumentação. E essa argumentação é a primeira e é uma ferramenta, por um lado, uma ferramenta para a gestão, mas dando também resposta à nossa colega que falou anteriormente, é também uma argumentação muito forte para quando falamos com os agentes económicos, com a população, a evidência de que o nosso mar, numa determinada região, em cada uma das vossas regiões, tem presente estes e aqueles artigos, itens de plástico, é uma argumentação fundamental. Claro que isto implica, normalmente, trabalhar, o que nós fazemos aqui é trabalhar ao nível regional, no nível espaço europeu, fazemos mais do que as monitorizações, porque o lixo, como sabem, muito do lixo que cada um recebe, às vezes é nosso, outras vezes circulou já por outros vindo de outros espaços, de outras jurisdições, mas este investimento na monitorização parece-nos sempre fundamental. Já agora, uma nota só, temos muito sem tempo, queria acrescentar uma nota sobre um processo legislativo que correu muito bem em Portugal recentemente, que tem a ver com a gestão dos resíduos em espaços portuários. Nós tivemos de transpor a diretiva sobre este assunto, e o novo decreto-lei, que é o decreto-lei número 102 de 2020,
veio acrescentar neste momento para a gestão portuária, para a gestão dos resíduos em espaços portuários, dois aspectos interessantes. A obrigatoriedade das autoridades portuárias, portanto, de quem tem o espaço, a jurisdição sobre um espaço portuário, de manter esse espaço limpo de lixo. Os portos, por todos os motivos, são também uma das fontes de lixo e, portanto, fizemos isso. É neste momento legislação nova em Portugal, e acrescentámos um segundo ponto a esta legislação, que passa por, no caso de portos que lidam com caixas de peixe descartáveis, obrigamos a que haja meios de gestão dedicados, ou seja, os portos passarão a ter de ter ou jaulas para ser guardadas caixas de peixe de esferovite, ou terão de ter formas de reduzir o volume destas caixas, como sabem, são feitas essencialmente de ar e, portanto, para transporte, para reciclagem, tem um valor muito, muito baixo. Portanto, é um pedaço de legislação novo, é o Decreto-Lei número 102/2020. Obrigada, não tomo mais tempo, tinha mais coisas para dizer, mas temos pouco tempo. Eu penso que ficou evidente que há muito para ser dito e muito para ser partilhado sobre esta temática. E, considerando que estamos sem tempo, o que eu quero propor, com a anuência naturalmente do secretariado, é que se crie um grupo de trabalho sobre esta temática para que periodicamente se possam fazer encontros desta natureza, que são de partilha de experiências, mas também tivemos a primeira parte que foi mais relacionada com processos em curso a nível multilateral. Portanto, eu penso que nós poderíamos talvez criar um grupo de trabalho relacionado com lixo marinho, por exemplo, e periodicamente irmos nos encontrando para abordar desde processos de negociação em curso, como também a partilha de experiências e conhecimento relacionado com legislação, educação ambiental e etc., mas especificamente sobre lixo marinho. Este grupo, no meu entender, talvez tivesse que naturalmente incluir os setores relevantes em cada Estado-membro e, ter uma coordenação que de vez em quando organizaria este tipo de eventos. Eu não sei o que é que pensam desta ideia, sobretudo porque estamos sem tempo, mas claramente há muito mais para ser dito e partilhado, e vale a pena se o objetivo é comum e, aliás, está até consagrado numa carta, numa declaração do espaço CPLP. Talvez passar a palavra ao Manuel Lapão, do secretariado, para obter assim um bocado de uma reação e ver em que medida que o secretariado nos pode ajudar a manter este diálogo em curso. Sim, senhora, muito bem. Eu aproveito para fazê-lo também já em jeito de encerramento, para não penalizar a presença de cada um de vós nesta reunião. Sei que têm outras atividades para acompanhar e não queríamos prolongar muito mais. Fica-se de facto, como disse o nosso moderador, que muito mais haveria para dizer e para partilhar entre todos nós. E esta primeira experiência é uma experiência que necessariamente tem que ser replicada, tem que ser alargada, e tem que ser alargada não apenas no âmbito da agenda, como também, como foi dito agora, no quadro dos participantes que nela devem participar. Falou-se há pouco, a Sandra Moutinho falou da questão dos portos. A questão dos portos para nós será provavelmente um ator muito relevante a introduzir numa próxima reunião. Nós temos a Associação dos Portos de Língua Portuguesa e eu acho que há legislação também, há acordos internacionais que os portos têm subscrito que podem ser muito relevantes para esta atividade. Eu recordo-me que ainda recentemente Luanda acabou de receber a última reunião dos portos de língua portuguesa e na intervenção que foi preparada para o secretário executivo da CPLP, nós sugerimos que ele abordasse aqui um instrumento internacional que foi aprovado já em 2015, se a memória não me falha, estou a falar de cabeça, mas que regula muito estes aspectos e que pode ser seguramente também um ator importante a trazer para este grupo de trabalho. O desafio está aceito, cara Presidência, nós vamos em seguida, provavelmente para formalizar a reunião no contexto da CPLP, devolver a palavra aos Estados-membros para que cada Estado-membro possa indicar 2 ou 3 representantes dos setores que considere prioritários para integrar este grupo e depois faríamos aqui uma pool de especialistas com os quais, com a regularidade que se impõe, pudéssemos voltar a este diálogo. Portanto, a sugestão está aceita.
vamos pensar um bocadinho mais nela e em seguida devolveremos com uma proposta para a presidência de Angola para darmos seguimento, se acharem bem assim. Eu gostava de finalizar, começando por agradecer naturalmente, e se me permitem, a intervenção das nossas palestrantes no primeiro painel, a Letícia Carvalho por toda a oportunidade que trouxe de nos situar numa agenda que é uma agenda que vai ter desenvolvimentos dentro em breve, também a embaixadora Luísa Fragoso, que na mesma linha nos alertou para os processos negociais que estão em cima da mesa neste momento. Eu creio que não há dúvida absolutamente nenhuma da mobilização da comunidade internacional em tentar enquadrar esta questão, seja com um instrumento juridicamente vinculativo, seja por outras medidas que possam fazer sentido nesta altura. Esperemos que isto possa inclusivamente fazer parte de uma concertação a nível da CPLP, e apelo aqui a Luanda e à nossa presidência da CPLP para recordar momentos anteriores em que a CPLP faz concertações à margem de conferências internacionais, e talvez pudesse valer a pena, não sei, não sou capaz de avaliar esta distância, mas faria sentido haver esta coordenação também de uma reunião CPLP à margem da UNEA, que dentro de 2 semanas terá lugar. É um desafio que nós também aqui deixamos, porque pode fazer sentido. Um agradecimento muito particular aos nossos 2 moderadores, ao nosso ponto focal dos assuntos do mar de Angola, António Silva, e ao nosso ponto focal dos assuntos de ambiente de Angola também, ao Giza Martins, por uma moderação ótima, trouxeram dinâmica aos trabalhos, e eu creio que aqui ficou claramente perceptível que há pelo menos 3 áreas de cooperação nos quais a CPLP se pode envolver. A primeira delas, e mais uma vez aqui o cruzamento e a ligação a outras áreas setoriais é necessário, e já são matérias que existem no quadro da CPLP, e será bastante relevante. A primeira delas, fiquei, acho eu, ciente de que a partilha sobre questões legislativas e de ordenamento jurídico é uma prioridade. Todos os Estados-membros que falaram reportaram avanços e necessidades nesta matéria. Eu creio que há já uma boa base de trabalho em alguns Estados-membros que pode ser partilhada com os demais, com benefício daqueles que agora começarão a trabalhar de forma mais atenta a estas questões. Há depois uma outra questão de cooperação que é muito relevante, que tem que ver com a mudança das atitudes, com a mudança do comportamento e, como foi dito, com a temática da educação ambiental, ou educação da população, se quiserem. Acho que isto é bastante relevante e poderá ser uma área forte em que a CPLP aí também já está a constituir um grupo de trabalho, e este grupo de trabalho deve ser trazido também para esta reunião, na próxima fase. E depois, inspirado também aqui nas questões que a Sandra Moutinho trouxe, acho que a temática da monitorização é uma temática absolutamente essencial também para enquadrarmos este tema na CPLP, porque, como bem sabemos, provavelmente muitos dos problemas que nós temos não são criados dentro dos países da comunidade, são problemas importados, e acho que esta questão da monitorização é também uma área excelente para se partilhar e para se falar em próximas reuniões. Fiquei com a clara sensação que o tempo foi curto, mas sabemos que estas reuniões têm que ser contidas dentro de um espaço de tempo mais ou menos reduzido para nos disciplinarmos. Agora, não há mais pequena dúvida que iremos dar continuidade e, portanto, em próximas reuniões, seguramente a agenda será bastante mais partilhada, haverá outros temas ou retomaremos alguns destes, mas aqui ficam as propostas do lado do Secretariado Executivo. Como disse, nós vamos procurar sistematizar estes pontos de conclusão e de análise para depois trabalhar com a presidência de Angola, fundamentalmente no que diz respeito a uma próxima agenda de trabalhos neste setor. A todos queria agradecer muito a presença. Foi uma sessão muito, acho eu, interessante, muito participada. Obrigado a todos mais uma vez. O resto de uma tarde feliz, ou de uma noite, se for esse o caso, aos companheiros de Timor-Leste. E até breve. E fiquem bem, fiquem com saúde e resguardem-se, porque o vírus ainda anda aí. Ainda não acabou a pandemia.